Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumpri o forte desejo da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emaculações, iras, pelejas, discussões e heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e o seu forte desejo. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, de vangloriarias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Glória a Deus! Aleluia! Vamos orar com o Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, Pai, essa noite, que o Senhor, Pai, venha, Pai, descer o seu maná do céu, e que nós venhamos sair daqui, Pai, transformado, Pai, e aprendendo, Pai, da sua santa palavra. E que essa noite, Senhor, meu Deus, que a gente venha sair daqui, Pai, com o seu fruto, Pai, o fruto do seu Espírito e os novos dons deles. Pai, que nessa noite nós venhamos sair daqui com paz, com amor, com mansidão, com paciência, com fé. Senhor Jesus, que essa noite que nós viemos sair daqui, Pai, mais próximo de Ti. É o que nós te pedimos, em nome do Pai. Pode se sentar, igreja. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Glórias a Deus, aleluia. Na palavra do livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele quer nos ensinar, ele deixou essa carta para que os cristãos daquela época, para que eles soubessem viver em espírito, porque um cristão que vive em espírito, ele tem que ter os frutos do dom de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, igreja, que esse dom, esse fruto do espírito, ele vem de Deus. Nós, como cristãos, nós temos que exercer ele. Um crente, ele tem que ter paciência, ele tem que ter mansidão, ele tem que amar o próximo, ele tem que ter amabilidade ao próximo, ele tem que saber perdoar. A palavra do Senhor vai dizer que as obras da carne, já diz obras da carne. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que as obras da carne, ela vem, mas não é por culpa nossa. Nós temos que persistir para que a gente não venhamos pecar sobre ela. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o nosso pecado, que as obras da carne, elas nos afastam de Deus. É interessante a gente parar para pensar que Deus, ele não se afasta de nós pelo nosso pecado. E é o nosso pecado que nos faz afastar de Deus. Deus, ele não se afasta de ninguém. Quando nós pecamos, é como se nós demos um passo para trás de Deus. Deus, ele continua no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar. É nós que vamos nos distanciando dele conforme o nosso pecado. Deus, ele nunca desamparou ninguém. Ele nunca irá desamparar ninguém. Deus, ele nunca deixou de ajudar ninguém. É o nosso pecado que nos afasta de Deus. E isso veio lá da fundação da terra, na criação do jardim. Porque quando Deus, ele colocou o homem à sua imagem e semelhança, ele deu direito ao homem de tudo. Ele não proibiu o homem de nada. O homem tinha direito a tudo. O homem tinha um jardim perfeito, uma vida perfeita. Ele tinha uma vida de paz. E Deus só proibiu ele de uma coisa: de provar do fruto da árvore da vida. É interessante que aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, fala sobre a discórdia, que é um pecado da carne, é uma obra da carne. E lá no jardim já houve uma discórdia. A cobra usou da discórdia, usou da mentira, usou do falso me disse, não me disse e enganou a mulher. Isso estava desde lá do jardim. E o homem caiu. E foi através desse pecado de Adão que hoje nós somos separados dessa maneira de Cristo. Por causa de um pecado, nós nos tornamos pecadores. Não precisamos pecar, mas nossa essência, nossa carne,
O nosso eu é de pecador. Mas sabe o que Jesus nos fala essa noite? Que veio um homem perfeito do céu. Glória a Deus, aleluia. Um homem perfeito do céu. Oh, Deus, maravilhoso. Ele amor de você. Ele sarou nossas feridas e curou nossos pecados. Jesus sabe como que foi difícil estar aqui essa noite. Há 3 anos atrás, eu falei para Deus que eu não ia pregar nunca mais. Eu falei para Deus que o diabo não ia me envergonhar mais. E que acabou aqui essa humilhação e que eu nunca mais ia subir no altar, eu nunca mais. E eu proferi a palavra dele para ninguém na sua igreja. Mas Deus, ele vem me cobrando, ele vem me cobrando, me cobrando. Passou 1 ano, passou 2, passou o 3º ano. A minha vida ela mudou de cabeça para baixo, mas Deus sempre falando para mim que Ele me queria de volta. Mas sabe o que é interessante? Que para você voltar um passo para o mundo, voltar a um passo para as coisas da carne, é tão fácil. Mas para você voltar para as coisas de Deus, para Deus Ele trabalhar em você de novo, te restaurar e colocar o fruto dele dentro de você, é uma guerra travada e que muitas das vezes nós precisamos dele diariamente, porque sem Deus a gente não é nada. É verdade, Deus. E pela honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui essa noite para falar do fruto do Senhor. Aleluia! Quando meu pai falou que eu ia pregar, o pastor falou que eu ia pregar, eu revirei essa Bíblia de trás para frente querendo uma palavra. Eu falei que eu ia pregar 1 de João, mas Deus falou que não era. Eu falei que ia pregar sobre a ressurreição de Lázaro e também não era. E sabe o que Deus falou para mim? Que eu ia pregar aquilo que eu não tinha, que é o fruto do Espírito, porque a palavra do Senhor, ela fala primeiro com o pregador para depois falar com a sua igreja. É verdade, Deus. Essa noite, que o Senhor Jesus ele venha nos dar paciência. Aleluia! Ele venha nos ensinar a amar o próximo. Porque é muito fácil a gente amar o nosso pai, a nossa mãe, nossos tios. É muito fácil a gente amar nossos irmãos de igreja. É difícil a gente amar o nosso inimigo. E a palavra do Senhor diz que se seu inimigo tem sede, dê o de beber. A palavra do Senhor fala que se seu inimigo tem fome, dê a ele o que comer. Glórias a Deus. Porque é muito fácil, igreja. É muito fácil a gente amar os nossos. Mas é difícil a gente amar os de fora. E no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 34, a palavra do Senhor diz que o maior mandamento é amar a Deus de cima de todas as coisas, acima do nosso pensamento, de todo o coração, de todo o desejo, de colocar Ele em primeiro lugar. E o segundo maior mandamento da Bíblia é amar o seu próximo como a ti mesmo. A Bíblia está falando que amar o seu próximo como a ti mesmo e não amar o seu próximo, aquele próximo que não te fala da sua vida, não é esse próximo. A Bíblia fala que você tem que amar aquela pessoa que maquina o mal contra você, aquela pessoa que não te deseja o bem. Sabe o que é interessante? Que a gente consegue perdoar. Sabe como que você vai saber se você perdoou de fato uma pessoa? Ou quando você começa a orar por ela, ou consegue orar por ela, para Deus abençoar a vida dela, mas de maneira sincera. Porque a palavra do Senhor diz que precisamos perdoar para que nós venhamos ser perdoados. Porque se a gente não perdoa o nosso irmão, como que a gente vai nos ajoelhar e pedir perdão de Deus? E no livro de Mateus fala que a gente aponta o cisco do olho do nosso irmão, mas tem uma trava enorme no nosso. Verdade. E que essa noite, igreja, que essa noite nós venhamos conseguir e pedir forças a Deus para a gente conseguir no nosso coração ter o fruto do Espírito. Que a gente não venha ter nunca mais o fruto da carne, que é a cobiça, a inveja, a idolatria. Quando a palavra do Senhor fala idolatria, igreja, não é idolatria religiosa. Não há somente essa idolatria. Porque muitas das vezes a gente fala idolatria e a gente já pensa, porque adora santo, porque adora isso, adora imagem, mas a Bíblia fala que não é disso também. A gente pode idolatrar nosso gato, a gente pode idolatrar nosso filho, a gente pode idolatrar nosso marido, a gente pode idolatrar nosso irmão. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus na sua vida. Glória a Deus. E que essa noite a gente não venha idolatrar ninguém. E que essa noite Jesus ele venha ser prioridade na nossa vida. Que essa noite Jesus ele venha ser prioridade no nosso pensamento. Que o primeiro pensamento que nós venhamos quando acordar seja Cristo. E o último a se deitar seja Cristo. Que essa noite a gente vai sair daqui, igreja, sabendo que Cristo ele é o nosso único e suficiente Salvador. Não precisamos nos preocupar com nada, porque Cristo ele já pagou tudo por nós.
nós. Não precisamos nos preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai se vestir. Ei, entrega isso na mão de Deus, você não precisa se preocupar com isso. Aleluia. Jesus, ele te levantou para servir a Ele. E você servir a Ele é servo. E o seu dono cuida de você. Você não precisa se preocupar com nada. Não precisa se preocupar se no seu celeiro não tem mantimento. Jesus não vai deixar faltar nada. A palavra do Senhor diz que nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Essa noite você vai sair daqui sabendo que você e a sua família são abençoados por Deus. Porque Jesus, ele desceu do seu grande trono, se despiu da sua glória, se vestiu de humildade, veio como carne, como um homem, tentado aos mesmos desejos que eu e você, aos mesmos sentimentos, mas ele venceu tudo por amor a mim e você. E que essa noite, uma das partes do fruto de Deus é a alegria. Aleluia. E muitas das vezes as pessoas não entendem a diferença entre alegria e felicidade. Que a nós essa noite não venhamos estar felizes, mas sim alegres. Porque feliz a gente se felicita quando algo acontece diferente da nossa vida. Mas a alegria não. Você é alegre? Você é alegre na dificuldade? Você é alegre na falta de emprego? Você é alegre em qualquer circunstância, seja bem ou seja mal, porque o seu espírito, ele é alegre. E é Jesus que vai nos alegrar essa noite. Não tem como ser. Não existe, gente, ter um cristão amargurado, um crente que só murmura, que só fica, ai, mas isso não acontece, isso, e não existe isso. Eu não tenho o fruto da alegria. Ei, essa noite nós venhamos ser alegres. É Cristo que nos faz alegre. Nós temos o Cristo, o Espírito Santo. Jesus, ele nos ama tanto que ele deixou o penhor, que é o Espírito dele, morar dentro da gente, de tanto amor que ele sente pra gente, mesmo assim a gente não se alegra. Aleluia. Que essa noite a gente venha se alegrar com as simples e mínimas coisas que Deus tem proporcionado na nossa vida. Devemos nos alegrar, igreja, com o simples mais ato que é respirar o ar que Deus proporciona pra gente. Aleluia. A gente não tem que se alegrar porque a gente tem um carro do ano. Tem que se alegrar porque a gente tem a melhor casa da cidade. Nós temos que nos alegrar porque nós temos Cristo conosco. Aleluia, Deus, é verdade. A palavra vai nos ensinar sobre a paciência. É difícil ver um crente que tem paciência hoje, né? Eu falo por experiência própria. Acho que uma das coisas mais difíceis de conseguir é paciência e domínio próprio. E que essa noite vamos pedir para Deus, porque quando a gente falar algo, a gente venha pensar calculadamente a palavra que vai sair da nossa boca. Para a gente ter certeza que não vai ferir o nosso irmão. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente está numa situação e a gente começa a se irritar, se ira, irais e não pecais. Irar não é pecar, mas pecar é pecado você ficar com aquilo alimentando. Se você não tem graça, não alimente fogueira na ira de ninguém. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que a paciência é um fruto. Uma pessoa mansa, você consegue ver uma pessoa mansa só de olhar para ela. Estou falando de mansidão, não estou falando de sonseira. Uma pessoa mansa é uma pessoa que você vê que aquilo nada tira ela do sério. Meu esposo é uma pessoa muito paciente. E eu peço para Deus todos os dias que eu seja como ele, porque Deus sabe como que eu sou sem paciência. E muitas das vezes, no livro de Efésios capítulo 4, a palavra do Senhor fala: irais e não pecais, e não dê lado ao diabo, não dê legalidade ao diabo. Quando a gente perder a paciência, uma pessoa querer brigar com a gente, vamos deitar, descansar a nossa cabeça, não pôr o sol sobre a nossa ira. Amanhã é um novo dia. Eu creio. Tudo se passa, tudo se esquece. Ei, não devemos guardar mágoa. Sabe por quê? Porque quando a gente guarda a mágoa de alguém, não é a pessoa que está perdendo, é a gente. É verdade. Porque você acorda com aquela pessoa na cabeça, você dorme com aquela pessoa na cabeça, você vai se alimentar, aquela pessoa está na cabeça. Qualquer pensamento do equilíbrio que você tem é aquela pessoa que está na sua cabeça. Ei, a palavra do Senhor fala que inteligente é aquele que perdoa. Porque aquele que perdoa se liberta. Dê espaço somente na sua mente, no seu espírito para Deus, mas para nada e para ninguém. Não deixe o diabo colocar semente no seu coração que dá fruto. Não deixe. Porque o inimigo vem, o homem mau vem à noite, quando estamos dormindo e lança a semente. Aí
Aí vai do seu coração se você vai deixar que aquilo frutifique, que aquilo cresça, enraize no seu coração. Glórias a Deus, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor Jesus, essa noite, Pai, que a gente vai sair daqui. Vamos sair daqui transformado pelo seu santo nome. Sabe o que Jesus falou para mim hoje? Na verdade, ontem. Jesus falou para mim que não tem como um cristão ele praticar os frutos do Espírito e o fruto da carne. Não tem como. Não há um terceiro. É somente dois. A carne e o Espírito. Não tem como uma pessoa falar, eu pratico, eu tenho paciência, eu tenho amor. Ai, mas Deus sabe como que eu cobiço fulano. Não existe isso. Nós temos que sair do muro. Temos que sair do muro e deixar que Jesus forme Cristo em nós. E nessa noite nós devemos pedir para o Senhor Jesus para que nós venhamos ter o caráter dele. Porque o fruto do Espírito só nos ensina como que o caráter de Jesus, ele é reto, ele não se desvia. É verdade. Essa noite devemos pedir para que nós venhamos ser cada dia mais semelhança e imagem de Cristo. Porque foi para isso que eles nos formou, não foi? Não foi para isso que eles nos fez? Para ser imagem e semelhança dele? O que mudou? Não mudou nada. Não é o seu pecado que te afastou de Deus. Deus continua no mesmo lugar. É como a parábola do filho pródigo. O pai, ele vai todo dia na janela, ele vai todo dia na porta da sua fazenda, esperando para ver se seu filho vem. Ei, Deus te quer de volta. Deus, ele te quer de volta porque ele quer que ele precisa usar você. Ei, Jesus, ele nos ama tanto que a gente pode errar. Mas quando a gente precisa dele, ele estende a mão pra gente. Glória a Deus. Que pai é esse que não perdoa seu filho? Porque tem pregação que as pessoas falam de um Deus tão malvado, um Deus tão irado, e Jesus não é isso. Jesus, ele não saiu do céu para julgar ninguém. Ele saiu do céu para salvar a gente. Glória a Deus, é verdade, Senhor. Ei, nós devemos pregar uma palavra cristocêntrica, uma palavra que forma Cristo dentro da gente. E é Cristo que convence o pecador do seu pecado. E é Cristo que vai fazer o pecador reconhecer o seu pecado e vir aos braços dele. Não adianta ficar acusando. Deus não trabalha assim. Ei, Jesus, ele nos ama. E o fruto do Espírito é como se fosse uma laranja. Uma boca. A boca é uma só, mas quando você parte ela não são vários gomos. Aleluia! É assim que é o fruto de Deus. É um fruto com vários dons. E um desses dons é o amor. O amor move tudo. O amor de Deus é maior que tudo por nós. O amor ágape. Sabe o que significa amor ágape? Amor incondicional. Glória a Deus. É um amor que ele não espera nada em troca. O amor de Deus por nós é um amor que ele não espera se você vai pregar bem, se você vai cantar bem. Ele não espera se você vai dar o dízimo maior, se você vai passar uma vassoura na igreja. Não é esse amor. Ei, Deus, ele nos ama sem esperar nada de nós. E a palavra do Senhor diz que a salvação ela não é por mérito próprio, ela é por amor de Deus, é dom de Deus. E dom de Deus é irrevogável. O dom de Deus ele dá e não tira nunca mais. Glória. Ei, Deus, ele nos salva por amor de mim, por amor de você. Jesus, ele transformou a minha vida, transformou a vida da minha família e vai transformar a sua vida também. Eu creio, Senhor. Mas não tem como ele transformar se a gente não dá o primeiro passo. Eu fiquei 3 anos sem subir no altar, mas eu nunca me afastei de dentro da presença de Deus da igreja. Aleluia! Meu espírito podia não estar lá, mas o meu corpo estava. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Deus de novo. E essa noite eu quero agradecer a Deus por não ter desistido de mim. Glória a Aleluia! Deus. Aleluia. Nós somos uma igreja, um só corpo, com um só Pai que é só uma cabeça. Nós vamos andar junto, vamos ajudar todo mundo junto. Se um cair, a igreja está lá para ajudar. Eu creio! Se você precisa de um conselho, tem um pastor, tem a pastora, não deixa a dúvida entrar no seu coração. Jogue para Deus. Você não precisa ficar se martirizando. Coloque nas mãos de Deus, porque Ele tem um bálsamo para consolar a sua alma. Esquece o seu passado. O seu passado não define quem você é. O que define o que você é quando Deus entra na sua vida e transforma a sua vida.
Rosa de antes, de a Jussara de antes, a Rosilene de antes, não existe mais. Glória a Deus. Deus, ele não olha você no passado, ele olha você agora, no presente e no futuro. O que Deus tem pra gente é tão lindo, igreja. As coisas que Deus tem pra gente é tão lindo. É tão maravilhoso. E que se a gente pudesse ir no futuro e ver, a gente não estaria mais assim, nessa incerteza. A gente já estaria, ó, nos braços do Pai há muito tempo. Aleluia. Glórias a Deus. Glória. O livro de Gálatas, Paulo, ele quer nos ensinar como um cristão deve viver. E no livro de Efésios também. É como que um cristão ele deve se portar no mundo e se portar diante de Deus. Glórias a Deus, aleluia. O livro de Gálatas, ele quer nos ensinar, no capítulo 5, é um dos capítulos mais bonitos que eu acho da Bíblia. Porque a Bíblia é o manual do crente, ele é o manual da vida, não só do crente, é o manual de nós seres humanos. Quando estamos angustiados, tem um versículo para nos angustiar. Quando estamos com ira, tem um versículo. Quando estamos quebrantados, tem um versículo. Jesus, ele fala com nós de todas as maneiras. Todas as situações que você pode pensar em passar, a Bíblia está aqui para te dar a resposta. E devemos ter intimidade com Deus. Aleluia. Nós devemos ter intimidade com Deus, porque sem intimidade a gente não consegue alcançar Ele. É como o irmão falou assim, fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela é um dom de Deus também. Ei, até para a gente ter fé, foi Deus que nos concedeu esse privilégio para acreditar nele. Aleluia. Porque se não fosse por Ele, a gente nem conseguia ter fé nele. E Deus, ele é tão perfeito que Ele pensa nos mínimos e pequenos detalhes. Uma parte do fruto do Espírito é domínio próprio. Dominar o seu eu, o seu ego dentro de você. Se você não consegue dominar você vai conseguir dominar quem? Porque tem gente que não consegue dominar. Nem a si mesmo. Tem gente que não consegue segurar a palavra dentro da sua boca. Tem gente que não consegue não se irar. Tem gente que não consegue não pecar. Tem gente que cobiça, e quando cai naquele pecado, ela tem coragem de falar para Deus que foi porque a carne era fraca. Só que Deus deu todos os meios, todos os caminhos para ela não cair naquilo. E mesmo assim ela caiu. Ei, nós devemos entender que pecar está na essência do homem. Está na essência do homem pecar. Mas Deus, ela mata essa essência. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Nós devemos dar, nós devemos só dar ouvidos ao que Deus fala pra gente. É verdade. Parar de ouvir o fulano, o terceiro, o ciclano. Focar em Deus, focar na cruz. Ei, Jesus, ele nos sacrificou por nós. Por que estamos dando os ouvidos para... Ai, você não vai conseguir? Ah, será que você vai conseguir pregar essa noite? Jesus, ele vai te dar capacidade. Ele vai te dar capacidade de vencer tudo aquilo que você acha que não é capaz. Sabe por quê? Porque você não é capaz, mas Jesus, ele te faz capaz. Glória a Deus. Eu creio, Pai. Aleluia. Com Jesus, nós somos capazes de tudo, até de andar sobre as águas, assim como Pedro conseguiu. Glórias a Deus. Glória. Sem Jesus não somos nada. E a vida sem Jesus, sem Deus, é uma vida de vaidade. É uma vida que é vazia, oca, uma vida morta. Quando a gente não tem Jesus, não tem o Espírito de Deus dentro de nós, a gente já morreu espiritualmente. Ó. A gente só está vagando com o nosso corpo, com o nosso cadáver. Mas o nosso eu está morto há muito tempo. É verdade. Essa noite que Jesus ele venha nos ressuscitar essa noite, assim como ele ressuscitou Lázaro. Que essa noite ele venha nos dar renovo. Quem precisa de renovo vai sair renovado. Aleluia. Quem precisa de uma libertação essa noite vai sair libertado. Eu creio. Quem precisa de uma restauração no seu casamento vai sair desse casamento restaurado, porque seu casamento é de Deus. Quem te deu ele foi Deus. Glória a Deus. Ei, essa noite tudo que você precisa, dê espaço ao Senhor que Ele vai transformar a sua vida.
Aleluia. Ele transformou a vida do apóstolo Paulo. Todo mundo aqui conhece quem foi o apóstolo Paulo? Um homem que perseguia a igreja de Deus. Um homem, ele perseguia achando que ele estava fazendo certo, mas ele perseguia. Ele maquinava o mal. E ele teve um encontro com Jesus. E Jesus transformou a vida dele. E ele é um dos maiores apóstolos que essa Bíblia nos ensina. Aleluia. Porque o que Paulo nos ensina é como ter uma vida reta com o caráter de Jesus. Glória. Glórias a Deus. E o apóstolo Paulo fala: seja como Cristo. Cristo não andava com mentira. Cristo não andava com cobiça, não andava com contenda. Coisa mais feia que tem é contenda dentro da igreja. Isso é um fruto da carne. Se você pratica isso, você é um crente carnal ainda. Peça que Deus venha derramar o Espírito dele sobre você. Aleluia. Irmão, não fala mal de irmão. A minha mão não pode falar da minha mão esquerda. A minha perna ela não pode falar mal do meu rim. Não é assim que funciona. O corpo ele tem que andar em alinhamento, em maneira reta, em concordância. É assim que nós devemos andar. Glória. Porque Cristo ele é a cabeça da igreja. Não tem como um estar falando mal da cabeça. E sabe que a palavra do Senhor fala? Que aquele que te amaldiçoa, eles são amaldiçoados. E aqueles que te abençoam são abençoados. Não se importa com o que as pessoas estão falando de você. Nem precisa ir lá tirar satisfação. Sabe por quê? Porque ela há de arcar com Deus. Porque se ela fala de você, ela está falando do próprio Jesus Cristo. Porque você é imagem e semelhança dele. Glória a Deus, aleluia. Jesus ele quer nos mudar, quer nos transformar. Jesus ele quer tirar tudo, ele quer tirar essa lama, ele quer tirar essa água suja de dentro da gente, quer tornar tudo limpo. Ele quer tornar tudo novo. Essa noite que Jesus ele vem segurar na minha mão, segurar na mão de cada irmão aqui. Sabe por que ele que tem que segurar na nossa mão? Porque se a gente segura na mão dele, nós somos falhos, fracos e pecadores. Nós soltamos. Peça para Deus ele formar uma aliança com você. E para que ele venha agarrar na sua mão fortemente, porque Deus ele nos ampara os seus. Glórias a Deus, aleluia. Deus. Glória a Deus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E de fato o pecado é transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer. A palavra do Senhor vai nos dizer. Aqui, no versículo 21. Que a inveja, o homicídio, a bebedice e essas coisas, acerca dos quais declaro, como já antes vos disse, que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Estamos falando de reino de Deus. O reino de Deus é aquele que é tomado à força por violência. Nada é dado de mão beijada. Tudo tem que ser tomado à base da violência. Quando fala violência, não é esse tipo de agressão. É que a gente tem que ser forte para tomar o reino de Deus, para que nós venhamos reinar com Ele. Porque você acha, igreja, que eu vou ter o mesmo guarda-dão que o apóstolo Paulo? É claro que não. Eu posso viver 1000 anos que eu acho que eu nunca vou ter o guarda-dão daquele homem. Porque o que aquele homem fez, ninguém mais faz. É verdade. Aquele homem ele é um exemplo de um caráter de Cristo. Um caráter que não se desvia. Não devemos desviar o nosso caráter. Não devemos praticar inveja, cobiça, homicídio. A bebedice, quando fala bebedice, não é falando de bebida alcoólica. É tudo aquilo que você embriaga que faz mal à sua alma. Seja se embriagar de inveja, de ciúme. Ciúmes é um pecado da carne também. Porque o ciúme ele é capaz de destruir seu casamento, de afastar quem você ama. A palavra do Senhor fala que Deus não deu ciumento, mas ciúme com moderação. Não é igual aquele casal que tem o ciúme dele, que você vai sair com ele, mas quando ele começa, acaba na noite de todo mundo. Que ele não disfarça o ciúme dele. Isso é um pecado da carne. E a palavra do Senhor fala que não devemos ter isso. Devemos confiar no nosso cônjuge, confiar em quem está ao nosso lado.
Ei, entrega tudo para Deus. Deus, Ele resolve tudo. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus é a coisa mais bela que você vai se deparar na sua vida. Glória. Ele é alguém que você pode confiar de olhos fechados, se jogar nos braços dele, ter a certeza que você não vai cair. Oh, glória, aleluia, é verdade, Deus. Jesus, Ele é o Deus que você pode saber. E essa noite você vai dormir com fome, mas amanhã vai ter um manjar te esperando como café da manhã. Ele é esse Deus. Ei, Jesus é o Deus que não te desampara. Ele é o Deus que cuida de você. É como a palavra do bom samaritano, aquele homem que foi assaltado e espancado, e o bom samaritano que vem, sarou todas as feridas. Por que Jesus usou o bom samaritano para consolar e salvar o judeu e colocar o bálsamo sobre as feridas dele? Porque naquela época os judeus e os samaritanos, eles tinham uma briga entre eles. E os judeus achavam que os samaritanos, eles não eram limpos, sabe? Posso dizer. A palavra, ela quer nos ensinar que o bom samaritano vem, o bom samaritano é Jesus. E que aquele homem caído, ensanguentado e agredido é você. Ele não importa se você tem briga com ele, se você não acredita nele. Ele não importa. E não importa se você é puro ou se você é imundo. Ele vai lá, deixa tudo de lado, tudo que ele acredita de lado. Ele se ajoelha e te consola, te leva numa hotelaria e lá ele passa o bálsamo sobre as suas feridas. E ele deixa tudo pago. Ele deixa tudo pago e ele fala: pode usar o que for necessário, porque se precisar de mais dinheiro, eu volto e pago de novo. Ei, o bom samaritano é Jesus daquela palavra. E o bom samaritano, ele está aqui essa noite. E ele vai passar o bálsamo, a mirra nas nossas feridas. E vai derramar o seu azeite santo sobre a nossa cabeça. Glória. Nós somos como um vaso, igreja, que essa noite a gente não venha ser mais um vaso seco, um vaso esquecido como enfeite na prateleira. Porque um vaso como enfeite é um vaso que junta poeira, um vaso que não tem serventia. Que essa noite nós venhamos ser um vaso que guarda o Espírito de Deus. Que essa noite nós venhamos ser um vaso que transborda da graça e da paz de Deus. Que essa noite, que o Senhor, que essa noite, glórias a Deus, que essa noite que a gente venha sair daqui tendo, glórias a Deus, aleluia, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Glória a Deus, aleluia. Fidelidade, seja fiel ao seu Deus e ao seu dono, porque Ele é